amigos e amigas inscritos do meu canal, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe nesse vídeo. Eu trouxe essa flor, uma criação minha, acabei de criar, tá fresquinha aqui saindo do forno. É uma homenagem para a amiga Jéssica Maiara, lá da Paraíba. A Jéssica é uma amiga do grupo de crochê e dia 1º de setembro é aniversário da Jéssica e ela gostaria que eu tivesse criando uma flor em homenagem a ela como um presente de aniversário. Então aqui, Jéssica, está a sua flor, Jéssica. Espero, amiga, que você tenha muito sucesso na sua vida. Te desejo, amiga, do fundo do meu coração, muitas bênçãos. Que Deus abençoe grandemente você, sua filha, seu esposo, seus familiares. Que nada lhes falte, Jéssica. Gosto muito de você, amiga. Você é muito especial, assim como todas as amigas do grupo de crochê. Todas as amigas que eu tenho são muito especiais para mim. Então não poderia deixar de estar te fazendo essa homenagem através dessa linda flor aqui e dando a ela o seu nome. Então, Jéssica, aqui está a sua flor, amiga, feita de todo o coração para você. Gostaria de poder morar perto de você e poder pessoalmente te entregar a flor, te dar um abraço, mas infelizmente a gente mora muito longe, né, amiga? Mas deixo aqui o meu abraço para você, que Deus derrame suas bênçãos, chuvas de bênçãos sem fim sobre todos vocês, sobre sua vida, que todos os seus sonhos se realizem, amiga, e que nada falte para vocês. Bom, então, vamos começar aqui o passo a passo da flor. Eu utilizei aqui, ó, os barbantes da Santa Teresa. Esse é o verde, o número dele é 013, o verde 013. Utilizei aqui também esse laranja mesclado, a cor dele é da Santa Teresa também, pessoal, ó, a cor dele é o 021. E também utilizei esse mesclado aqui da Cianorte. Esse é o mesclado amarelo canário, ó, da Cianorte. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas esse aqui é da Cianorte, ó, um amarelo muito bonito também, um mesclado muito bonito. Então, foram esses três que eu utilizei na flor. Então, agora eu vou passar aqui pra vocês o passo a passo da flor Jéssica. Então, aqui, pessoal, ó, vocês vão iniciar com um círculo mágico, ou podem estar fazendo as correntes tradicionais, com 16 pontinhos altos. Eu vou terminar aqui os meus 16 pontos e já volto. Aqui, pessoal, já concluí os meus 16 pontinhos altos dentro do meu círculo mágico. Eu vou puxar aqui, vou fechar o meu anel mágico. E aqui, eu vou vir na terceira correntinha e vou estar arrematando com um ponto baixíssimo. Então, aqui agora, nós vamos trabalhar para estar fazendo as pétalas das flores. Eu vou tentar puxar a imagem aqui. Meu celular, ele tá bem ruim, pessoal, para estar gravando. A imagem fica travando. Não tô conseguindo, pessoal, aproximar mais a imagem. Eu vou trazer mais pertinho aqui. Então, aqui, ó, arrematei com um ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntes. E no mesmo ponto da base, eu vou fazer um ponto alto. Vou ficar com 2 pontinhos altos. Vou laçar novamente e no mesmo ponto da base, eu vou estar trabalhando outro pontinho alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e novamente vou trabalhar 3 pontinhos altos aqui dentro. No mesmo ponto de base, eu faço 3 pontinhos altos. Dá uma puxada aqui no fio. Novamente, uma corrente de separação. Pulo um ponto de base, venho no próximo. E novamente, nesse ponto de base, 3 pontinhos altos no mesmo ponto de base. Eu vou ficando aqui com os grupinhos de 3 pontinhos altos e uma correntinha. Então, 3 pontinhos altos, pula um ponto de base, no próximo ponto 3 pontinhos altos no mesmo ponto de base, pulo um ponto de base, no próximo 3 pontinhos altos novamente, uma correntinha de separação, pulo o ponto ao lado, venho no próximo e faço novamente 3 pontinhos altos no mesmo pontinho da base. Então, eu vou ficando com os grupinhos de 3 pontinhos altos,
separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Pulo o próximo ponto de base, venho no próximo, e assim eu vou fazer até lá no final. Lá no final eu vou ficar com 8 grupinhos, porque eu vou ter 8 pétalas na minha flor. Então aqui, ó, lembram que eu expliquei pra vocês no vídeo anterior da outra flor que eu fiz, que eu precisava de 16 pontinhos altos pra ter 8 pétalas na minha flor, porque a cada ponto que eu trabalho eu pulo um ponto de base, então isso me dá um total de 8 pétalas. Então por isso tem 16 pontinhos altos aqui novamente. Então, ó, eu vou ficando aqui com esses grupinhos de 3 pontinhos altos separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Lá no final eu vou ter 8 grupinhos. Eu vou até no final e já volto. Terminei o meu miolinho. Eu já fiz os meus 8 grupinhos aqui de 3 pontinhos altos. E arrematei aqui, tá? Já arrematei. E agora eu vou iniciar com o amarelo. Então aqui, nós vamos iniciar aqui com o fio amarelo. Eu vou trabalhar agora essa partezinha aqui do miolo, onde fica aqui, ó, desse jeito aqui, tá, pessoal? Ó, fica bem bonita essa flor. Eu amei o resultado dela, eu acho que ficou uma flor bem delicada. E ela ficou uma flor rasteira também. Reparem que ela é mais rasteirinha. E ela, acredito eu, que vai ficar muito bonita aí na aplicação de tapetes. Então, nós vamos trabalhar agora essa parte aqui do miolo, tá? Então, com o fio amarelo agora, ou vocês podem estar fazendo a flor inteira também, tá? Da mesma cor, fica a escolha de vocês. Então, eu vou iniciar aqui, ó, em qualquer espaço de corrente, eu vou vir aqui e vou iniciar com um pontinho baixo. Iniciei aqui com o meu pontinho baixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui. Eu vou descer nesse ponto e vou subir nesse, tá? Ao contrário da outra flor que eu expliquei pra vocês, que descia no Vzinho, né? Ela vinha daqui pra cá. Essa daqui, ela vai daqui pra lá, em pontos baixos. Então, eu fiz aqui, ó, o meu pontinho baixo no espaço da corrente. Eu vou pegar esse ponto alto aqui, ó. Vou passar a minha agulha aqui por trás dele. Eu vou virar aqui pra segurar ele melhor. E aqui eu vou trabalhar 4 pontinhos baixos. 2, 3 e 4. Fica espremidinho, tá, pessoal? Mas cabe. Trabalhei aqui os meus pontinhos baixos descendo nesse primeiro pontinho. Esse ponto aqui do meio, ele vai ficar aqui no meio. E nós vamos trabalhar esse outro ponto. Então, nós vamos pegar, virar o trabalho, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar minha agulha daqui pra lá e vou laçar o meu ponto aqui, assim, ó. É que aqui nessa posição que eu estou por causa do celular, fica difícil tá pegando, mas é assim, tá, ó. Então, terminei aqui, eu já venho aqui e pego esse primeiro pontinho aqui dos 3, o do meio vai ficar lá no meio, nós não vamos trabalhar ele. E aqui eu venho fazendo novamente os 4 pontinhos baixos. Fiz os 4 pontinhos baixos, eu venho nesse espaço de corrente e prendo um pontinho baixo aqui. Então, ó, já começa a se formar aquele trabalho lá do meio, esse trabalhinho aqui, ó. Ele já começa a se formar. Fiz o meu pontinho baixo novamente, eu já entro direto nesse primeiro ponto, ó, aqui estão os 3. Eu venho nesse primeiro ponto, laço ele aqui, ó, por baixo. Vou virar aqui pra segurar o ponto, pra ficar mais fácil de trabalhar nele. E já venho direto fazendo 4 pontinhos baixos nele. 3, 4. Terminei aqui, eu vou vir agora e trabalhar esse outro ponto aqui. O do meio vai continuar aqui, nós não vamos trabalhar ele. E eu vou vir aqui. Por que que eu deixei esse ponto aqui no meio e não fiz apenas simplesmente um Vzinho? Porque se eu fizesse um Vzinho, eu iria ter uma abertura. Eu iria ficar com uma abertura aqui no meio. E eu não queria essa abertura. Então, por esse motivo, eu trabalhei os pontos altos, para que quando eu viesse trabalhando aqui, ó, esse trabalho em pontinhos baixos, que vai formar aqui, ó, essa parte do meu miolo, para que ficasse fechadinho. Porque se aqui, ó, eu não tivesse esse pontinho alto, ficaria um buraco aqui, por esse motivo que eu tenho ponto alto.
Mas se vocês quiserem, de repente, fazer uma modificação e tá fazendo Vzinhos ao invés de ponto alto, dá pra fazer também. Só que daí aqui vai ficar aquela corrente. Vai ter que ter uma corrente, que vocês podem estar trabalhando a carreira de pétalas nela depois, mas vai ficar uma abertura, tá? Então, como eu não queria essa abertura, por esse motivo, eu coloquei o pontinho alto, coloquei os 3 pontos altos aqui, ó, pra poder trabalhar esse e esse ficar no meio tampando e não deixar o buraquinho que eu não queria. Então, ó, desci já nesse primeiro ponto, do meio vai continuar aqui, eu volto nesse, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer isso aqui, ó, vou pegar daqui pra lá, pra poder continuar os meus pontinhos baixos. Então, terminei aqui, eu já viro aqui o meu trabalho, viro aqui então, ó, o meu trabalho e venho aqui assim, ó, eu pego o meu ponto aqui por baixo, seguro ele e começo a trabalhar os meus pontinhos baixos. Então, eu venho e faço 1, 2, 3 e 4. Venho novamente aqui, ó, no espaço dessa correntinha e prendo com um ponto baixo. Já laço aqui esse primeiro ponto por baixo e começo a trabalhar nele os meus 4 pontinhos altos. 2, 3, 4. Essa partezinha aqui da flor, pessoal, que eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, que é na hora de tá virando a agulha pra vir pra cá nesse outro ponto. Mas com jeitinho vocês conseguem, ó. Peguem o ponto, separem ele aqui assim, ó. Vem com a agulha aqui por baixo, dessa maneira, ó. Eu terminei aqui os meus pontinhos baixos, eu já venho aqui, ó, passo a minha agulha aqui e começo a trabalhar nesse ponto os pontinhos baixos. 2, 3 e 4. Já venho aqui, ó, nesse espacinho de corrente, um pontinho baixo. Então, começa a se formar, ó, essa partezinha aqui, ó, do meu miolo, ela já começa a se formar. Terminei o pontinho baixo, já venho direto aqui, ó, por baixo, nesse primeiro ponto, vou virar ele pra conseguir trabalhar nele os 4 pontinhos baixos. E eu vou fazer isso aqui a volta todinha pra formar aqui esse miolinho do jeito que eu queria. Então, aqui, ó, terminei aqui os pontos, puxar o fio. Desci aqui nesse ponto alto, fazendo os pontos baixos, eu viro o meu trabalho, esse pontinho do meio, ele fica lá no meio, e eu já entro com a minha agulha aqui por baixo, desse jeito, dessa maneira, e já puxo aqui, fazendo os meus pontinhos baixos, ó, 4 pontinhos baixos. 2, 3 e 4. Venho aqui no espaço da corrente, um pontinho baixo. Vai ficando assim, pessoal, já começa a se formar aqui, ó, o meu miolinho da flor. Vou explicar mais uma vez para vocês não terem dúvidas. Fiz aqui o meu pontinho baixo no espaço da corrente, eu já venho aqui direto com a minha agulha por baixo desse primeiro ponto dos 3 pontinhos altos. Faço aqui nesse ponto 4 pontinhos baixos, 2, 3 e 4. Terminei aqui, eu dou uma viradinha no meu trabalho e já venho direto aqui, ó, nesse primeiro pontinho que tá desse lado, o do meio ele vai continuar lá no meio, e pego ele aqui, ó, por baixo, fazendo isso aqui, ó. E já laço e seguro ele pra trabalhar nele, fazendo 4 pontinhos baixos. Então, é essa repetição que eu vou tá fazendo até lá no final. Fiz aqui os 4 pontinhos baixos, já venho no espaço da corrente, prendo com um ponto baixo e já inicio novamente nesse primeiro pontinho aqui dos 3 pontos, a trabalhar os pontinhos baixos. E aqui começa, ó, a se formar esse miolinho aqui da minha flor Jéssica. Eu vou adiantar e já volto mostrando. Aqui, ó, cheguei no final, já fiz os meus 4 pontinhos baixos. Eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho baixo, onde eu iniciei o meu trabalho, e vou arrematar aqui, ó,
com um ponto baixíssimo. Então, ficou aqui, pessoal, um miolinho, já está se formando aqui, ó, ele tá meio desengonçado, mas conforme a gente trabalhar a carreira de pétalas, ele vai se assentar, tá? Então, não achem estranho, porque é assim mesmo que vai ficar. Depois que a gente trabalhar, ele vai se assentar e vai ficar fechadinho, igual esse daqui. Então, aqui agora, feito isso aqui, nós vamos iniciar as pétalas. Trabalhar as pétalas. Então, ó, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 5 correntes. 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, bem nesse meinho. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Bem nesse espacinho aqui, ó, nesse meinho, e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntinhas. E vou vir aqui novamente nesse meinho aqui, ó. E vou prender com um pontinho baixo. E vou fazer essa repetição toda a volta aqui desse miolo. As 5 correntinhas, prendendo aqui, ó, nesse espacinho. Espero que vocês estejam enxergando bem. Vou prender aqui com um pontinho baixo. Eu vou fazer a volta toda essas argolinhas e volto mostrando. Cheguei aqui no final, pessoal, já arrematei com um ponto baixíssimo, bem aqui no início, onde eu comecei as correntes. Aqui eu já vou estar cortando o meu fio e vou estar arrematando para iniciar a outra cor. Então, aqui vai ficar essas argolinhas. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como eu arremato o meu fio. Eu faço dessa maneira, ó, eu venho trabalhando dentro de cada pontinho de corrente, eu venho puxando aqui o meu fio, pra não ter que ficar dando aquele monte de nó e ficando aquele monte de nó lá atrás. E acaba ficando até ruim depois pra trabalhar as argolas. Então, eu venho puxando aqui o meu fio. Até aqui já é o suficiente, porque quando eu trabalhar com os meus pontos aqui, já vou estar prendendo, então eu não preciso ficar fazendo aquele monte de nó. Então, vai ficar assim, pessoal. Agora, eu vou iniciar com a outra cor, para nós começarmos a trabalhar as pétalas. Vou pegar aqui o meu outro fio, deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui. Então, aqui, feita essas argolinhas, nós vamos iniciar aqui, ó, em qualquer um desses pontinhos baixos aqui que nós fizemos para prender as correntes. Então, aqui nesse pontinho baixo, eu vou iniciar aqui o meu trabalho para poder formar aqui a flor Jéssica, fazer as pétalas da flor. Vou vir aqui, vou dar um nozinho. E vou começar a trabalhar aqui uma corrente. Fiz o meu nozinho. Então, feito aqui o nozinho, pessoal, reparem uma coisa. Eu estou com a minha flor do lado direito, tá? Eu vou trabalhar uma corrente pra cá, vou voltar em pontos do meu lado direito. Então, eu vou começar aqui, eu vou subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Eu tô com o meu trabalho aqui do lado direito, eu vou virar ele do meu lado avesso. E vou vir aqui, ó, no meio desse pontinho baixo, ó, esse pontinho baixo que nós fizemos aqui pra prender as correntes. Eu vou vir aqui nele, ó, no meio do meu pontinho baixo e vou prender com outro ponto baixo. Vai ficar aqui outra argola, então vai ficar uma argola em cima dessa argola. Vou subir 3 correntes e vou virar o meu trabalho pro lado direito. Aqui dentro dessa argola que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar 11 pontos altos. Então, eu vou trabalhar os pontos altos nessa argola, ela está aqui, e aqui eu tenho a outra argola. Então, eu venho nessa argolinha que eu acabei de formar e trabalho aqui 11 pontinhos altos. Eu vou vir trabalhando os meus pontos. Se no ponto de vocês quiserem estar diminuindo a quantidade aqui também, pessoal, tá? Se vocês acharem que devem diminuir um pouquinho as argolas, se ficar muito grande, pode diminuir também, desde que não diminua muito. Ela tem que sempre ficar um pouquinho sobrando para a flor poder se assentar. 7, 8, 9... Vou fazer o 10º ponto.
Nesse 10º ponto, eu tenho um picô em cima dele. Então, ó, eu trabalhei 10 pontinhos altos. Estou no 10º ponto, vou subir 3 correntes. Deixa eu puxar o meu fio. Vou subir 3 correntes e aqui eu vou trabalhar um picô fechado, tá, pessoal? Ó, eu subi as 3 correntes, eu venho aqui, eu tiro tudo de uma vez. Um picô fechado. Meu fio está com um nó. Dá uma puxadinha aqui pra desmanchar, isso acontece muito, é normal o fio fazer nó. Fiz aqui, ó, o meu pontinho, 10º ponto alto com um picô, desço mais um pontinho alto aqui, opa, desço mais um pontinho alto aqui, e essa primeira pétala está pronta. Agora, eu vou trabalhar nessa corrente. Então, eu terminei o meu 10º ponto alto aqui, eu fiz um pontinho picô, fiz mais um ponto alto. Terminei o 11º ponto alto, eu laço a minha agulha e viro aqui a minha flor agora assim, ó. Desse jeito, viro ela aqui e entro por aqui com a minha agulha e venho trabalhando 10 pontinhos altos. Eu vou trabalhar aqui dentro 10 pontinhos altos. 3, 4, minha câmera está desfocando. 5, 6, 7, 8. Dá uma puxadinha, tá, pessoal? Que cabe todos os pontinhos. 9, opa. 9 e 10. Então, aqui fiz o meu 10º ponto alto. Está assim. Dá mais uma focada aqui. Então, ficou assim, ó. Eu trabalhei aqui 10 pontinhos altos, o pontinho picô e um ponto alto. Virei o meu trabalho e desci fazendo aqui, ó, os meus 10 pontinhos altos. Vou virar novamente para o lado direito. E agora, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, vocês conseguem observar que ficam 2 cordinhas do ponto. É aqui que eu vou vir e vou prender com um ponto baixo o finalzinho aqui dos meus 10 pontinhos. Prendi aqui. Já no próximo ponto, que é o pontinho do meio, eu venho e faço um pontinho baixo nele aqui. Reparem que o meu trabalho, ele vai virando, ó. Aí, eu venho aqui, em cima desse ponto, onde eu já tenho o início das minhas correntes, que é o pontinho baixo da carreira anterior, e puxo o laço, puxando, fazendo um ponto baixíssimo. Formei aqui, assim, a minha primeira pétala. Olha que bonita que ela fica. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir novamente. 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Viro pro lado avesso. Venho novamente aqui, ó, no meio do pontinho baixo. E prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntes, viro para o lado direito e começo a trabalhar nessa argola que eu acabei de fazer. Então, aqui eu venho, trabalho 10 pontos altos, no 10º ponto alto eu tenho o ponto picô, trabalho mais um e já desço trabalhando na argola de baixo. Então, eu trabalho nessa argola de cima e depois eu desço trabalhando a argola de baixo. Então, aqui eu vou fazer os 10 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 9. No 10º ponto, eu tenho ponto com o picô. Fiz o 10º ponto, subo 3 correntes e faço aqui o meu picô fechado, onde eu tiro tudo de uma vez, eu não faço o pontinho baixo aqui. Venho, faço mais um pontinho alto e está pronta essa pétala. Então, aqui eu tenho 10 pontos, aliás, eu tenho 11 pontos, no 10º ponto eu tenho pontinho picô, faço mais um ponto alto. Meu trabalho está assim, aqui eu tenho aquela argola que eu fiz anteriormente. Então, eu laço a minha agulha, viro aqui o meu trabalho dessa maneira e passo aqui, ó. Vou fazer de novo, eu laço a minha agulha, venho aqui, ó,
por baixo da minha argolinha que está embaixo e começo a trabalhar os meus 10 pontinhos altos. Então, aqui eu venho e faço meus 10 pontinhos altos. Essa flor, pessoal, acredito eu que vocês vão gostar muito do resultado dela, por ela ser rasteira, porque flores rasteiras em tapetes fica muito bom. Não acontece da pessoa tropeçar. Dá uma puxadinha que cabe, tá? Fiz aqui os meus pontos, vamos contar: 2, 4, 6, 8, 9, mais um, 10. Fiz aqui o meu 10º ponto. Então, aqui, ó, está o meu lado avesso. Trabalhei essa primeira pétala e vim trabalhando essa segunda. Vou virar aqui pra vocês verem. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui trabalhado as pétalas de trás, nessa carreira que eu já venho fazendo agora, aliás, nessa argola que eu já venho fazendo com as correntes, onde eu volto trabalhando os pontos, e fico com essa segunda carreira de pétalas nessa argola que já está pronta, ó. Então, fica assim, tá? Feito isso, eu vou vir aqui direto, nesse espacinho aqui, ó. Reparem que vocês vão conseguir ver esse pontinho e esse do meio que nós pulamos. Então, eu já venho direto com a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou virar aqui pra prender, fazendo um ponto baixo, e já venho nesse próximo ponto, desse jeitinho aqui, ó, dessa maneira, e faço outro pontinho baixo. E reparem que a flor vai virando. Fiz aqui o segundo pontinho baixo, venho aqui, ó, no mesmo espacinho, onde eu prendi aqui, ó, pra tá formando a minha segunda argola, e puxo com um ponto baixíssimo. Então, já tem a segunda pétala aqui formada, ó. Reparem que vai ficando essas pontinhas aqui, ó. Quando a flor estiver pronta, essa parte aqui do miolo vai se assentando a cada carreira aqui de pétalas que eu trabalho, a cada pétala que eu trabalho, essa carreira de baixo vai se assentando porque eu tô prendendo nela. Arrematei aqui com um ponto baixíssimo, eu já subo novamente minhas 7 correntes. Subi as 7 correntes, já viro pro lado avesso. E aqui, nesse pontinho baixo, eu faço outro ponto baixo. Subo aqui minhas 3 correntinhas. Estou com o meu trabalho do avesso, eu viro do lado direito e começo a trabalhar nessa argola que eu acabei de formar. Então, eu venho aqui com a mesma repetição, fazendo os pontos altos e já volto. Trabalhei aqui os meus 11 pontinhos altos. No 10º eu tenho o meu picôzinho fechado, já laço a minha agulha e entro com ela aqui, ó, por debaixo dessa argolinha que já estava pronta, viro ela aqui assim, ó, dessa maneira, e começo a trabalhar os meus 10 pontinhos altos aqui dentro. Então, aqui eu venho trabalhando os pontinhos altos, 10 pontinhos altos. Vão puxando que cabe todos os pontos, vou adiantar. E aqui, ó, os meus 10 pontinhos altos na argola que já estava pronta. Viro meu trabalho novamente pro lado direito. E novamente eu venho aqui, ó, nesse pontinho e prendo com um pontinho baixo. Então, eu seguro aqui assim pra ficar mais fácil. Prendo com um pontinho baixo e já venho aqui, ó, dessa maneira, pegando esse pontinho, que é o ponto do meio, que nós não trabalhamos nele, e faço outro ponto baixo. E já vou virando aqui, ó, a minha flor, venho já direto aqui, ó, no mesmo espacinho onde eu prendi a segunda carreira aqui de correntes, e puxo arrematando com um ponto baixíssimo. Já subo novamente minhas 7 correntes e faço a mesma repetição. Então, aqui, pessoal, eu vou trabalhar dessa maneira a minha volta toda e a minha flor vai se formar. Então, aqui, reparem como que vai ficando as pétalas dela, ó. Eu fiz esse pontinho picô aqui porque eu achei que deu, assim, uma diferença nas pétalas dela. Conforme as pétalas vão se formando, ó, ela vai dando um formato bem bonito no trabalho. Esse pontinho picôzinho aqui, ó, deixou ela bem delicadinha, como vocês podem observar aqui
nessa que já está pronta, ó. Então, esse pontinho picô aqui fez toda a diferença na hora de eu estar montando aqui essas pétalas. Eu gostei muito, mas muito mesmo da flor Jéssica, ficou muito bonita, ó. Ela fica bem delicada mesmo e fica assim, essas ondinhas aqui, ó, das pétalas, deixa o trabalho bem legal, bem bonito, ó. Ela faz uma curva aqui, ó. Ficou muito bonita, gente, essa flor. Eu espero que vocês gostem do resultado dela. Então, aqui eu venho trabalhando dessa maneira até no final. E as minhas pétalas aqui vão se formando. Depois, as argolas que eu vou trabalhar lá atrás é que vai acabar de assentar a flor. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda e vou voltar mostrando pra vocês as argolinhas lá atrás, que vão assentar as pétalas, dando o formato mais bonito na flor, e ao mesmo tempo as argolinhas vão ficar prontas para trabalhar as folhas, tá, pessoal? Então, ó, ela vai ficando assim, esse vai dando o formatinho dela aqui, ó, bem bonitinho, bem delicadinho, fica parecendo um S aqui, ó, o formato da pétala dela. Então, ela vem assim, ó, como se fosse um S, ficou bem legal, espero que vocês gostem. Então, eu vou até o final, pessoal, terminar aqui a minha carreira de pétalas. E vou voltar mostrando pra vocês como é feita as argolinhas lá atrás, pra tá já prendendo as pétalas e depois iniciando as folhas. Pessoal, cheguei na minha última pétala, já fiz os 2 pontinhos baixos. Eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho, tá? Onde eu comecei aqui, aliás, onde eu terminei aqui a minha última... O meu último cordãozinho aqui da última pétala, é aqui que eu vou vir pra tá arrematando. Então, eu venho aqui, ó, dentro desse espacinho, tá? Não é aqui no pontinho baixo, é aqui nesse espacinho. Eu venho aqui e arremato, pra ficar mais fácil de levar o meu fio lá pro lado avesso. Então, eu arremato aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Arrematei com um ponto baixíssimo... Eu esqueci de cortar esse fiozinho, pessoal. Arrematei com ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui umas correntinhas, só pra poder trazer aqui pro lado avesso, tá? O meu fio. Então, eu venho aqui, mais ou menos aqui no meinho aqui da minha pétala, mais ou menos no meio dessa pétala aqui, ó, eu vou pegar 2 cordinhas, aqui uma de cada ponto, pra tá prendendo aqui, só pra ficar já do lado avesso aqui o meu fio, ó. Então, vai ficar assim. Essa correntinha não vai me servir de nada, é apenas pra levar, ó, o meu fio lá pro lado avesso. E aqui não dá pra perceber. Então, feito isso, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas. Eu vou pegar mais ou menos no meio de cada pétala dessa aqui, ó, essa última pétala aqui, que no caso é a primeira que nós trabalhamos, ó, no meio dessa primeira carreira de pétalas, bem aqui no meinho, e vou fazer aqui as correntes. Então, as correntes, eu vou fazer, deixa eu ver se tá mais ou menos no meio aqui onde eu prendi. Eu vou pular mais um pontinho pra cá, ó, pra ficar centralizado no meio. Então, aqui eu vou trabalhar as correntes, prendendo as pétalas. 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as 6 correntes, eu venho aqui, ó, na próxima pétala, mais ou menos aqui no meio da pétala, no meio que eu digo aqui, ó, no meio, e pego aqui 2 cordinhas, tá? E passo fazendo um pontinho baixo. Faço novamente 6 correntinhas. E venho novamente aqui, ó, na próxima pétala, eu abro ela aqui, visualizo mais ou menos o meio da pétala. E aqui, eu prendo, fazendo um pontinho baixo. E eu vou ficando com essas argolinhas aqui atrás. Então, percebam que as minhas pétalas, elas vão ficando presas aqui no meu cordãozinho. E é isso que faz esse formato bonito, ó. Reparem que aqui desse lado, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, mas desse lado a flor já está, ó, assentada, ela já se assentou, e aqui desse lado ela ainda não está assentada certinha, por causa das correntes.
Então, eu venho trabalhando aqui mais 6 correntes e vou fazer isso aqui a minha volta toda, prendendo com as correntes. Venho aqui, ó, na próxima pétala, visualizo mais ou menos o meio da pétala e prendo com um pontinho baixo. Faço novamente as 6 correntinhas. E novamente, venho aqui na outra pétala, visualizo mais ou menos o meio aqui da minha pétala e venho aqui e prendo com um pontinho baixo. Então, dessa maneira aqui, eu vou estar prendendo as minhas pétalas e, ao mesmo tempo, eu tenho o cordão para trabalhar minhas folhas. Venho novamente fazendo aqui as minhas argolinhas. Venho aqui, ó, na próxima pétala, visualizo mais ou menos o meio da minha pétala e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui vão se formando as argolinhas para trabalhar depois também a folha. Ela não serve só para prender a minha pétala e dar esse formato bonito, ó, na flor. Ela serve para tá fazendo as folhas também. Então, aqui vocês conseguem já perceber que depois que eu trabalho todas as minhas pétalas, essa parte aqui do miolo, ela se assenta. Ela fica certinha, sentadinha. Lembra que lá no início ela tava meio assim, toda espalhafatosa? Ela fica meio estranha, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Ela fica daquele jeito, aí depois ela vai se assentando conforme a gente vem trabalhando as argolinhas. Aí ela vai se assentando, porque eu estou trabalhando aqui, ó, em cima delas. Então, ao passo que eu trabalho em cima delas, elas vão se assentando e vai dando esse formato bonito, ó. E aí fica formada aqui a flor Jéssica. Fica muito bonita essa flor, essas ondinhas dela. Eu gostei muito, mas de verdade mesmo, pessoal. Eu já criei outras flores, mas essa flor Jéssica aqui, de todas que eu fiz, foi assim a que eu mais gostei até agora. Foi a que eu achei mais bonita. Então, aqui, ó, vocês conseguem já perceber o resultado da flor. Então, feita aqui as argolinhas, eu vou terminar e vou voltar explicando como que eu fiz as folhas. Então, eu vou até no final, trabalhando as minhas argolinhas e volto explicando as folhas. E aqui no final, pessoal, aqui estão as 3 correntinhas que não me servem pra nada, que foi só pra trazer o fio pro lado avesso. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, esse pontinho baixo aqui que eu fiz, e arremato com um ponto baixíssimo, corto o meu fio e arremato e já está pronto para trabalhar aqui as minhas folhas. Então, eu venho aqui por dentro e vou passando aqui dessa maneira, para poder arrematar aqui o meu fio. Eu passo dentro de cada correntinha e assim eu não preciso ficar dando aquele monte de nós aqui atrás e até dificultando o trabalho depois. Então, vocês podem estar passando até no final aqui esse fio e tá pronto o arremate. Então, aqui, pessoal, as argolinhas de trás, como eu sempre digo, desde que as argolinhas acompanhem o formato aqui da flor sem repuxar, vai estar certo. Se vocês perceberem que tá repuxado, aumentem o tanto de correntes, tá, pessoal? Pode aumentar para 7, para 8, o tanto que vocês vejam que as correntes, quando vocês abrem assim o trabalho do lado avesso e estão olhando as correntes, que elas fiquem certas, acompanhem o trabalho sem repuxar, tá? Elas têm que acompanhar a volta aqui da flor sem repuxar. Não repuxou, vai estar certo. Então, aqui a flor está pronta e eu vou explicar pra vocês a folha, que é bem simplesinha, tá? Eu inicio aqui em qualquer uma das argolinhas. Eu inicio aqui com o meu nozinho inicial. Vou fazer um nozinho mais rápido aqui, pra adiantar o vídeo. Então, eu iniciei com o meu nozinho inicial, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer um meio ponto alto, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos é o meio da minha folha. Então, aqui é aquela sequência de trás pra frente que eu expliquei pra vocês no outro vídeo. Então, aqui acho que vocês, se não entenderam lá, vão conseguir entender melhor aqui. Então, aqui eu estou no meio da minha folha. Eu tenho um ponto baixo, meio ponto alto e tenho 4 pontinhos altos. Aqui, eu vou subir um ponto picô. Pontinho picô. Vou fazer um pontinho picô aberto.
onde eu tenho aqui o pontinho baixo, porque eu quero uma abertura na minha folha. Então, contando de trás pra frente, para eu poder fazer o outro lado da minha folha, o que que eu tenho? Um ponto alto com picô, então eu venho e repito o ponto alto, pontinho alto com picô. Depois, daqui pra cá, de trás pra frente, depois do pontinho alto com picô, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. Deixa eu puxar aqui o meu fio, que tá todo se enroscando. Então, eu venho e repito aqui os 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. Volto novamente deste lado e olho o que que eu tenho. Depois dos 3 pontinhos altos, eu tenho meio ponto alto e tenho ponto baixo. Então, é essa repetição que eu vou trabalhar desse lado. Então, eu venho com o meu... Dou uma puxadinha aqui pra caber. Então, eu venho com o meu meio pontinho alto e o meu pontinho baixo. Finalizo assim a minha pétala. Então, dessa maneira, eu tenho dos dois lados a mesma quantidade de pontos na mesma sequência. Por esse motivo, a minha pétala fica arredondada certinha, porque eu tenho aqui uma determinada quantidade de pontos e uma sequência, e eu sigo essa sequência desse lado. Então, para facilitar na hora de contar, eu olho de trás para frente o que eu fiz e repito aqui. Dessa maneira, o meu trabalho fica certo. Então, eu tenho o formato da minha pétala aqui certinha, ó. Terminei o ponto baixo, já pulo para a próxima argolinha e repito o que eu fiz aqui. Então, espero, pessoal, que vocês tenham entendido a técnica de trás para frente, porque ela vai servir para vocês em quase que tudo que vocês forem estar fazendo. Qualquer trabalho que vocês queiram realizar, se vocês contarem de trás para frente o que fizeram de um lado, vai conseguir fazer do outro certinho, para dessa maneira o trabalho não ter erro, o trabalho não ficar torto, enfim, espero que vocês tenham entendido. Então aqui, pessoal, a Flor Jéssica já está pronta, tá? Vai ficar dessa maneira, é só vocês virem trabalhando agora as folhinhas. Se quiserem, podem estar fazendo a folhinha do Marcelo Nunes também, ou a folhinha aí da preferência de vocês. Então, a Flor Jéssica está aqui, tá, pessoal? Tá finalizada a Flor Jéssica, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o resultado dela. É uma flor, assim, que ficou bem delicada para estar colocando em trabalhos. Ela ficou bem bonita, vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Ficou bem delicadinha mesmo, eu gostei muito, amei a Flor Jéssica. E, Jéssica, mais uma vez, minha amiga, parabéns. Que Deus abençoe grandemente você e sua família, que nada lhes falte. Que Deus abençoe meus amigos e amigas, a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Não deixem de se inscrever no meu canal. Ativem o sininho para receber vídeos novos. E que Deus abençoe grandemente todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe cada um. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.